Por que eu estou falando de escrita? Porque eu acho muito importante que quando o professor trabalha dentro de sala de aula, ele tem essa autonomia de fazer os próprios arranjos, tá? E se eu estou ensinando um tipo de escrita aqui no canal, eu quero que todo mundo aprenda a escrever para esse tipo de escrita também, né? Ter autonomia para escrever. Muitas vezes as pessoas perguntam: nossa, mas eu não vou usar a escrita dentro da sala de aula. Muitas vezes não, isso é correto. Mas se você é um professor que trabalha com diversas turmas, diversos níveis, provavelmente você monta arranjos e você tem que colocar no papel, porque senão você vai esquecer, né? No final do dia você não lembra qual é o arranjo que você está trabalhando com qual turma, né? Assim, eu não digo nem um arranjo completo de uma música, mas a estrutura rítmica que você está trabalhando, né? Por exemplo, se você trabalha com crianças até... Vamos dizer que você trabalha até o 9º ano, né? Com aula de música. Tem algumas escolas que tem até 2º grau, tem aula de música também, né? Mas não é tão comum. Mas você está trabalhando aí com crianças de 6 a 14 anos, até a adolescência, né? 6 a 14 anos. O arranjo que você vai usar numa disciplina... numa disciplina não, né? Numa turma de 1º ano, ele é um arranjo muito mais simples e muito mais focado em algumas competências não tão relacionadas ao instrumento de percussão em si, né? Mas você vai ter que decorar de alguma forma aquele arranjo para você continuar trabalhando este mesmo arranjo durante o ano, né? E isso eu acho muito válido, a gente aprender a escrever para registrar esse arranjo e cada nível que a gente está fazendo. Se você vai trabalhar com crianças, por exemplo, de 9, 10 anos, você já pode utilizar uma estrutura rítmica um pouquinho mais sofisticada, instrumentos de percussão já fazendo levadas, preenchendo com semicolcheias, né? Isso funciona muito e as crianças gostam muito nessa faixa etária, de 9, 10 anos. Adolescente, então, a partir de 12, na minha experiência, é a idade que você já começa a trabalhar pensando mais, uma cognição próxima do adulto, né? Principalmente 14 anos. Então você pode trabalhar os ritmos completos, né? E aí você dá aula de 8 da manhã a 5 da tarde, cada turma com arranjo. Como é que fica teu cérebro, meu filho, nesse momento? Eu, pelo menos, eu preciso escrever, né? Assim, na verdade, na faculdade eu não dou aula nesse sentido, né? Mas eu dou aula para professores que estudam do zero, geralmente entram na faculdade com mínimo de 18 anos, né? Mas tem muita gente mais velha, né? A faculdade de artes tem essa questão, né? E acho que qualquer faculdade, né? E já trabalhei com alunos na faculdade de 18 a 65 anos. Todos eles aprendem, todos eles desenvolvem, né? Mas cada um tem seu nível, né? Às vezes a gente pega a turma que é muito rápida, a gente... Por sorte, faz uma combinação de alunos que tem um desenvolvimento muito rápido, né? São mais desenvoltos cognitivamente, né? E aí você acaba dentro da faculdade, em mesmo níveis, usando arranjos diferentes. E isso, por que eu tô falando isso? Porque isso também pode acontecer dentro da sala de aula, né? Por exemplo, você ter alunos com diferentes níveis. Ter alunos que são bem espertinhos, se desenvolvem rápido, muitas vezes já chegam tocando pandeiro, por exemplo, porque já tem uma vivência naquele ritmo. E outros que não, mas você pode fazer arranjos e que contemplem todos os níveis. Por exemplo, você escreve 3 linhas de pandeiro, uma que você só toca a base grave, um que você preenche com semicolcheias numa levada mediana e uma mais complicada para aquele aluno que se mostrou mais esperto. E esses 3 alunos podem tocar pandeiro juntos, entende? No mesmo arranjo. Agora, para você decorar isso tudo e trabalhar isso tudo dentro de sala de aula, é importante que você tenha um domínio assim, razoável da escrita para os instrumentos, né? Das estruturas. Das estruturas eu acho que isso é óbvio, né? Mas assim,
Muitas vezes as pessoas me perguntam o porquê da escrita para instrumentos populares, né? E eu acho que com o passar dos anos, eu acho que isso está se transformando. Por que que a gente não tem acesso a esse tipo de informação, né? Então eu vejo isso muito na universidade, pessoal querendo escrever para os instrumentos de percussão e sem ter uma informação adequada, né? E por isso que eu sempre falo, gente, realmente não é uma coisa acessível, né? Eu ia falar fácil. Fácil é só aprender, não tem problema nenhum. Mas não é acessível esse tipo de informação, né? Você não encontra em qualquer lugar uma informação que te deixe seguro para escrever para determinado instrumento, a menos que você seja percussionista. E além da notação, tem a questão do idioma do instrumento, que é aprender a tocar, aprender a conectar articulações, escrever ostinatos rítmicos de forma lógica, de forma natural para aquele instrumento, né?